Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola com áreas de déjà vu. Isso porque ontem nós já falamos sobre o discurso bajulador de Geraldo Alckmin a Lula da Silva por ocasião da filiação do ex-tucano ao Partido Socialista Brasileiro. Nessa fala inacreditável, Geraldo afirmou que Lula é aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro e que Lula representa a própria democracia. Eu já teci meus comentários sobre essas colocações absurdas no programa de ontem, que está à disposição da nossa audiência no canal Caio Coppola no YouTube. Eu também levantei várias declarações do ex-Geraldo sobre a forma criminosa como o Partido dos Trabalhadores parasitou o governo. O Geraldo de antigamente afirmava que o PT é um partido envolvido em corrupção, sem compromisso com questões de natureza ética, e que Lula, depois de quebrar o Brasil, deseja voltar ao poder para voltar à cena do crime. As manifestações anteriores de Geraldo Alckmin são tão incoerentes com o seu apoio sabujo a Lula, que eu exauri o tempo do programa de ontem exibindo exemplos grotescos da incoerência do ex-tucano que fundou o PSDB e que agora afundou o PSDB. Ocorre que o discurso do Geraldo Alckmin ele é repleto de armadilhas retóricas, de falsidades mesmo, que precisam ser sublinhadas e discutidas no debate público, porque elas sinalizam estratégias subreptícias da campanha do Lula que vai tentar vestir o lobo em pele de cordeiro. Em conluio com setores e elites da imprensa, do judiciário e do mercado, a máquina de propaganda petista, agora aditivada com dinheiro público do fundão, vai tentar normalizar aquilo que é absurdo e inconcebível em qualquer país minimamente sério e democrático: reconduzir um ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro à presidência da República. Mas antes de analisar as falas capciosas do ex-Geraldo sobre o ex-criminoso, permitam-me uma conjectura. Eu imagino que mesmo o mais cético dos eleitores recebeu com alguma surpresa a notícia dessa aliança Lula-Alckmin. Se você, assim como eu, é aqui de São Paulo, ama São Paulo e ama o fato de que o PT nunca governou São Paulo, a surpresa deve ter sido ainda maior. E por mais que PT e PSDB tenham encenado por décadas um teatro das tesouras, o ex-governador Geraldo Alckmin representava, até certo ponto, a antítese do lulopetismo aqui no estado. Então, por que raios Geraldo resolveu trair a sua biografia e mergulhar de cabeça na lama? Para mim, o Geraldo se viu preso naqueles versos do Manuel Bandeira, de uma vida que podia ter sido e que não foi. Para pensar, esse homem almeja, ambiciona, sonha com a presidência da República há décadas. Em 2006, o Geraldo foi prejudicado por um erro fatal do PSDB que avaliou que o escândalo do Mensalão bastaria para desidratar a reeleição do Lula. Em 2018, mesmo com 40% do tempo de TV, Alckmin foi atropelado pela candidatura disruptiva de Jair Bolsonaro, uma candidatura que estava sintonizada com o antipetismo da sociedade depois de tantos anos de corrupção nos governos Lula e Dilma. Ou seja, em duas ocasiões distintas, Geraldo concorreu à presidência da República em um ambiente político razoavelmente favorável. A cadeira presidencial estava ali, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Restou ao Geraldo lamber as suas feridas, vislumbrando a eleição que podia ter sido e não foi. Afinal, seu fraco desempenho nas urnas, menos de 5% dos votos, não o credenciava a concorrer novamente. O PSDB seria o túmulo político de Geraldo Alckmin e todos estavam de acordo com isso, menos ele, que sonha com a presidência da República há décadas. Ao aceitar ser esse troféu decorativo da social-democracia na chapa do Lula, Geraldo está simplesmente se agarrando à única alternativa que lhe resta rumo à presidência. E para isso, ele recorreu à lógica maquiavélica. E está muito claro que para o Geraldo Alckmin, os fins justificam os meios, mesmo que os meios contrariem tudo o que ele disse e tudo o que ele fez na sua vida política. Vocês querem ver como ele tem justificado isso? Apoiar não significa deixar de emitir discordância. Igualmente, é preciso não confundir discordância com ultimato, nem lealdade com subserviência. Lealdade
É um valor praticado entre companheiros, mas há uma forma de lealdade que se sobrepõe a todas, a lealdade aos destinos do país. A propósito, essas são palavras de Mário Covas, belas palavras, inclusive. O problema é que elas não se aplicam às críticas pregressas do Geraldo ao Lula e ao PT, porque adjetivar alguém de corrupto ou de criminoso não é uma simples discordância, é um juízo moral, ou no caso de alguns petistas, a constatação de um fato. E há certos valores, certos princípios com os quais não se transige. É preciso sim estabelecer ultimatos, tanto que o próprio Geraldo, em 2018, escreveu que não existia a menor chance de aliança com o PT, que o partido destruiu o emprego saqueando o Brasil e que o PT jamais teria o seu apoio para voltar à cena do crime. Pessoal, isso não é uma mera discordância, é um ultimato, uma declaração irrevogável, ou pelo menos deveria ser. Sem mais delongas, vamos ao trecho em que o Geraldo sinaliza qual será a tônica da sua campanha ao lado de Lula: proteger a democracia. Eu disputei com o presidente Lula a eleição em 2006, fomos para o segundo turno, mas nunca colocamos em risco a questão democrática. Nunca. O debate era de outro nível. Nunca se questionou a democracia. Democracia é um valor, é um princípio, é respeito às pessoas. E a primeira tarefa nossa é combater a mentira, porque a mentira é o que há de pior para o regime democrático. Aqueles que criticam, que desconfiam, que agem de maneira displicente em relação ao resultado das eleições, estão, na realidade, ofendendo a democracia. Como é que é, Geraldo? Aqueles que desconfiam do resultado das eleições ofendem a democracia? Então, quando o PSDB ingressou no TSE com pedido de auditoria para apurar a lisura das eleições de 2014, o partido estava sendo antidemocrático? E os tucanos não pararam por aí, não. Olha essa manchete do G1 de novembro de 2015. PSDB diz que não é possível auditar sistema do TSE e pede voto impresso. A auditoria foi feita após denúncias de supostas irregularidades na votação. É desse tipo de ofensa à democracia que o senhor está falando, Geraldo? Outra coisa, o que o senhor quer dizer com colocar em risco a questão democrática? Financiar eleições com petrolão coloca em risco a democracia? Comprar o Congresso com mensalão coloca em risco a democracia? Aliás, o senhor se lembra da resposta do seu candidato, o Lula, quando ele foi confrontado sobre o mensalão? Onde é que começou a compra de voto espúria nesse país? O governador, por acaso, esqueceu do processo da reeleição de 1996? O governador, por acaso, esqueceu que foi ali que começou a podridão? Ai, que bela justificativa essa do Lula, hein? Ok, a gente comprava o Congresso pagando propina, mas foram vocês que começaram, viu? Não, enfim, o importante aqui é perceber como a campanha Lula-Alckmin está alinhada às teses do STF. Ouvindo o Geraldo falar, parece até que ele está lendo algum despacho do inquérito das fake news. Os que agridem o Supremo Tribunal Federal estão agredindo a democracia. Pois é. O fato é que o Lula vai se consolidando como o candidato oficial do sistema. Um sistema que não mede esforços para reabilitar um ex-condenado por corrupção, transformá-lo em defensor da democracia e reconduzi-lo à presidência da República. Ou, como diria nosso ex-Geraldo, levá-lo de volta à cena do crime. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.